O Flamengo se manteve equilibrado e conseguiu segurar a vitória. Foi lá em Itaquera, segurou a pressão do Corinthians e ganhou. A gente vai ver agora os lances com o Luan Borges. Com o Itaquerão lotado, o Flamengo tinha o desafio de neutralizar a torcida corintiana em casa. E foi o Corinthians que começou pressionando. Um cruzamento de escanteio na zaga do Flamengo levou perigo ao goleiro Diego Alves. Aos 13 minutos foi a vez do rubro-negro atacar. Arrascaeta cruza na área, Léo Duarte chega por trás e sobe bem para cabecear para fora. Aos 29, mais pressão do Flamengo. Pará cruza para Bruno Henrique, que ajeita para Everton Ribeiro. Ele faz um drible e chuta fraco para o gol. Bola fácil para o goleiro Cássio. Aos 19 do segundo tempo, a lei do ex quase entrou em campo. Wagner Love recebe cruzamento na área, desvia para Danilo Avelar, que chuta de direita, mas Diego Alves salvou o gol. Aos 26, Diego entra em campo e já recebe uma bola na entrada da área. Ele toca para Bruno Henrique, que chuta de direita, e o goleiro Cássio defende. Aos 33, Diego toca para Bruno Henrique na esquerda, que cruza na medida para o Ilharão, que manda de cabeça para o fundo da rede corintiana. Festa rubro-negra em Itaquera. E o placar terminou assim: Flamengo 1, Corinthians 0. Os dois gigantes voltam a se enfrentar pela Copa do Brasil no dia 4 de junho, no Maracanã. Muito bem, muita coisa para falar desse jogão. Hoje o Smigol, daqui a pouco, na verdade, a gente vai chamar o Smigol direto da CBF. Hoje teve convocação do futebol feminino. Mas antes disso, vou dar o meu boa tarde aqui. Boa tarde. Felipe Ruggeri, todo feliz, né? Mengão ganhou. E eu tô gostando de uma coisa que o Flamengo não tem se apresentado nos últimos anos, né? Que é um Flamengo copeiro. Olha, hoje está eu e Rudy aqui, daqui a pouco a gente vai receber um convidado também muito especial. E o Pedro e o Cazé, eles estão em Pernambuco, sabe por quê? Porque eles estão fazendo um estudo de campo, estão estudando o Ibis. O Ibis, o melhor time... Sim. O pior time do mundo. Então, eles estão estudando o Ibis, né? Porque é muito interessante. E amanhã eles estão de volta, e tá? o Ibis tinha uma época que o Ibis estava invicto aí, um maior tempão. E aí o pessoal tava, pô, vocês não vão perder, não? Como é que é? Isso aqui é Ibis, pô, tem que perder, pô. Não dá pra ficar invicto assim, caramba. Muito bem. Eu já vou cumprimentar aqui. A gente está aqui com o Bruno Thiago. Seja bem-vindo, tá? Atualmente, você já jogou no Botafogo, não é isso? Isso, no ano 2010. Tive a oportunidade de participar na época do Papai Joel. E agora vivo uma experiência diferente no México. Muito bem. Qual é o nome do time lá do futebol mexicano? É um nome que é tipo um trava-língua. Cafetaleiros. Cafetaleiros. Gostou? Já tem um sotaque aí? Eu gosto muito de café, então eu jogaria muito bem nesse time, com certeza. E é a cidade do café. É a cidade do café, né? Pode crer. Quantos anos você está lá no futebol mexicano? Estou há 4 anos no futebol mexicano. Voltaria para o Brasil ou não? Penso em voltar. Sério? Penso em voltar justamente junto com a família. Agora a gente tomou a decisão de voltar para o Brasil. Minha esposa fica com meus filhos, estudando no Brasil. E tenho, assim, essa vontade de voltar, de disputar um campeonato brasileiro. A esposa sempre decide as coisas, você sabe, né? Que a Com esposa certeza. é o pilar ali da tudo. família, os filhos e tudo. Então, por exemplo, tinha muitas especulações aí do Rafinha, do Felipe Luiz para vir pro Flamengo. Sim. E aí, tudo que o pessoal fala, não, tem que ver com a esposa dele. Se a esposa não quiser, se a esposa quiser ficar na Europa, os caras vão ficar na Europa. É meio que assim mesmo que funciona, cara? A família tá, assim, se a família estiver bem parada, acomodada, é uma decisão muito importante do contexto geral. Mas a esposa realmente tem uma voz ativa. A né? gente sempre manda. Você viu esse jogo ontem? E eu tô comentando aqui que o que eu tô gostando desse Flamengo é que nos últimos anos é um Flamengo que tem um time caro, mas que chega, mas não consegue levantar um caneco de expressão. Até né? chegou na final da Copa do Brasil. Não chega, 2017, mas não consegue levantar o caneco. Não é Você chega na hora e pum. E aí falta ao Flamengo um pouco de malandragem em alguns jogos, como por exemplo em Libertadores, que isso precisa. E esse jogo aí eu achei o Flamengo malandro e copeiro. Não foi um Flamengo brilhante, mas foi um Flamengo bem consistente. Vocês concordam comigo? Concordo com você plenamente. O Flamengo hoje, acho que junto com o Palmeiras, é um dos melhores elencos, né, do Brasil. Eu acredito que sim, que vai chegar nas competições e em breve também vai estar levantando um título de maior expressão. E eu inclusive, Fernandinha, vou fazer uma homenagem, prestar uma homenagem para você. Pra mim? Exatamente. Ai, meu Deus! Cadê o Felipe? Ah, tá aí ele. Eu tô uma homenagem animada. a você Cadê? e a todos os torcedores rubro-negros que eu trouxe hoje aqui. Gostaria de me travestir com esta peruca maravilhosa do Arãozinho da Sorte para você, torcedor rubro-negro, e para Fernanda Maia, que tem um carinho muito especial pelo Ilharão.
que deixou o Botafogo e deixou a Fernanda um pouco rancorosa, com aquele coração um pouco magoado, não é verdade? E tem brilhado no Flamengo, muito criticado, mas eu nunca critiquei o Ilharão, torcedor rubro-negro. Nunca critiquei, sempre falei que era bom na bola aérea, sempre falei, não, tem que manter o Arão por causa da bola. Pires da Mota, botar, não, você tá maluco, o Cuejá segura a barra sozinho e deixa o Arão ali flutuando, porque ele gosta infiltrando, não é verdade? Nunca mandou ninguém lá na Europa procurar um segundo volante, porque o Ilharão não dá, nunca não, né? Não, nunca não. Tá, inclusive ia pra Grécia lá, fala, não manda pra Grécia, volta pro Flamengo que vai ser muito útil aí pro time. Jogou muita bola, marcou, foi na área, fez o gol, que golaço de cabeça, que testada do Arão. E esse cabelo aqui é uma singela homenagem e funciona. Você viu que na cabeçada ele joga o cabelo aqui, né? Se ele joga o cabelo pra fazer o gol, porque... E essa chicotada, se não é esse volume aqui... Não consegue. Você vê o Lucas Mineiro do Vasco, vários gols de cabeça, porque tem aquele Black Power bacana. Que já dá aquela chicotada também. Né? Agora, o William tem aquele, o colene que ele usa, é muito bom, né? Então ele consegue dar mais maleabilidade aqui no cabelo. Isso é verdade, o cabelo dele vai e volta. Agora, ele arrumou um clarão ali. Pode Muitas pessoas estavam me chamando, sabe de quê? Casa Grande. Com certeza. Grande jogador, o Ilharão, um grande jogador. Também nunca critiquei o Ilharão. 100% grande jogador, 100%. Ô, Bruno, agora a gente falando sério aqui sobre o Ilharão, um jogador que ele não é muito criticado, na verdade ele é muito contestado, não é toda a torcida do Flamengo que acha, ele não é unanimidade, essa é a verdade, mas se tornou um jogador muito importante nesse jeito do Abel de jogar, e inclusive o próprio Abel gosta muito dele. E ele fez uma partida ontem, defensivamente, muito boa, que é nesse momento que ele é tão criticado, e achou um clarão ali na área do Corinthians. Como é importante esse elemento surpresa, o segundo volante como elemento surpresa no futebol hoje em dia, né? Eu gosto muito do futebol do Ilharão, né? Justamente essa função do time do Abel, ele funciona muito bem, porque ele é o homem surpresa que sempre chega na área para surpreender o time adversário. E a maneira, na época do Botafogo, ele fazia muito isso, chegava com muita facilidade ao ataque ofensivo. Então, ele se encaixa perfeitamente no esquema do Flamengo. Lógico que tem uns que são a favor, outros que são contra. Eu, particularmente, gosto muito do estilo dele de jogo. Ele é um cara alto também, né? Porque muita gente fala, eu não consigo ser sério com essa peruca, desculpa, vai ser assim com a peruca pro programa inteiro, mas muita gente fala que ele não sai do time porque ele é bom na bola aérea e provou mais uma vez. E o time do Flamengo não é um time tão alto assim, né? E é legal, ele tirou várias ali de trás, né, cara? Então é importante ter um cara alto ali no time também, né? Além da técnica. E você vê também pelo Rodrigo Caio, né? Que é um cara que não é tão alto e tem uma boa impulsão também. E que partida, Bruno, ele fez ontem, o Rodrigo Caio, na minha opinião, ao lado do Cuejá. Claro, o Ilharão fez o gol da vitória, mas ao lado do Cuejá, o Rodrigo Caio foi o melhor jogador ao lado do Cuejá. Não sei se vocês concordam. Muito bom jogador, cara. O Rodrigo Caio tem um tempo de bola impressionante. Roubadas de bola precisas. Sobe muito bem, ele sobe muito bem. E, cara, desculpa, eu vou tirar, eu não consigo. Pode ficar. Não, eu quero que você fique, sabe por quê? Eu vou fazer. Cadê a foto do Ilharão? Eu não consigo ser sério com o cabelo do Ilharão, cara. Pode, eu quero ver se parece. Ah, parece. Parece. Tá um pouco mais volumoso o meu, né? Um pouco mais volumoso. Esse sorrisinho do Ilharão, sério. Ai, o Ilharão. Parece, põe aí, vai. Põe aí, cadê o... Arãozinho da sorte. Arãozinho da sorte. Parece, eu achei parecido. A gente está recebendo hoje aqui o Bruno Thiago, joga hoje no futebol mexicano, já passou pelo Botafogo em 2010 e estou olhando para ele aqui. Já trabalhei muito para Bruno Thiago como gandula, porque nessa época eu já trabalhava lá como gandula. Eu comecei em 2009. Muitos jogos nós fizemos lá no estádio Newton Santos e também Maracanã, porque foi fechou o Maracanã e usava um pouco o Maracanã, o Newton Santos, enfim. Mas voltando a falar aqui do jogo do Flamengo, eu elenquei aqui o Rodrigo Caio e o Cuejá como os melhores ontem em campo. Claro, o Ilharão que fez o gol. Mas, na minha opinião, na temporada, o Cuejá é o jogador mais importante para o Flamengo. Você acha também, Bruno? Para mim, ele é unanimidade, né? Disse ontem até com alguns amigos. Ele é um jogador que vem mantendo uma regularidade muito boa e passando uma segurança muito forte para a zaga do Flamengo. Então, para mim também ontem foi um jogador, mais uma vez, excepcional no esquema do Flamengo. Como ele é regular? Na nossa tela aí, os gols do Bruno. O Bruno, quantos anos, os lances, os gols, quantos anos do futebol mexicano você falou? 4 anos. 4 anos lá. Você o Portunhol gosta tá bom? Portunhol legal? Tá bom. Tá bom mesmo? Quando eu cheguei, tava bem difícil, mas deu uma melhorada bastante. E como faz para entender o treinador quando você chega e não... Agora você tá lá adaptado e tal, mas no momento de adaptação, como faz para você
entender? Tem um tradutor? Tem outros brasileiros lá também que você se enturma? Quando eu cheguei tinha um brasileiro só. Então tive aquela dificuldade de idioma. Entender treinador é muito difícil assim que cheguei. Eles falam muito rápido, né? Muito rápido, o espanhol é até é um pouco parecido até com o português, mas o mexicano é diferente um pouco mais. Diferente. Né? É diferente. O Gaúcho jogou lá, né? Jogou no Querétaro. Isso. Jogou no Querétaro. Muito bem. E aí o futebol lá é um futebol tão forte aqui como no Brasil, não, né? Mas é um futebol, se você pudesse elencar, como é que é o nível do futebol lá mexicano? O futebol mexicano ele tem muita dinâmica, né? Ele é muito intenso, com poucas faltas e uma intensidade de jogo bem maior. Poucas faltas porque fazem poucas faltas ou porque a arbitragem lá não marca? A arbitragem não marca. Tem VAR geralmente. Lá? Tem VAR? Adaptar agora. Esse Vai começar, ano. Vai então, começar também. ainda. Tá gostando? Ah, não começou ainda. Não começou. Eu acho engraçado se a gente olha, às vezes, até na Libertadores, os árbitros brasileiros e os chilenos, eles marcam tudo, né? Mas os outros árbitros, sul-americanos, eles deixam o jogo correr de qualquer jeito, né? É uma cultura deles, né? Acho que quanto mais tempo de bola rolando, melhor pro torcedor também, que eu sempre gosto do espetáculo. Então, aí não tem tanto costume de marcar tanta falta no futebol. Eu gosto. Olha só, quem jogou ontem também foi o Flusão. Fez um jogo bem equilibrado contra o Cruzeiro, no Maracanã. Mas as emoções ficaram para um amor dividido. Fred, o ídolo que o tricolor não esqueceu. O Juliano Lima vai contar essa história pra gente. Um amor chamado família. O lugar onde as mentes entram em contato entre si. Família Soares, 17 anos morando no Rio de Janeiro. Uma relação de mineiros que escolheram a cidade para fazer história. Aumentaram o número desse elenco. Cruzeiro em qualquer lugar. Cruzeiro acima de tudo. Hoje, com certeza, ele não faz. É certo. E já daqui a pouco ele está no Fluminense de volta. O Fred é um baita profissional, né? No Fluminense ele fez gol no Cruzeiro. Agora tá na hora de retribuir, fazer uns gols aí no Fluminense também, né? Essa mistura Minas-Rio nasceu uma relação. Cruzeiro e Fluminense. Eles dividem o coração da família. Ela tricolor, ele cruzeirense. Fred vai te pegar. Com esse outro mineiro, a bola traçou o mesmo caminho. Uma história de 7 anos, 288 jogos, 172 gols. Pouco mais de 7 anos, títulos e um nome eternizado. Reencontrar um amigo antigo não é fácil, mas é algo mágico. A camisa 9, o Maracanã, como ele estava em casa. Sorrisos para todos os lados, cumprimentos. No início do ano, o Fred ganhou o apelido de Rei dos Stories. Ele contava um pouco da sua rotina na rede social. Daí, um grupo de torcedores do Fluminense fez uma pergunta no Instagram. Qual jogador que não deveria ter saído do tricolor carioca? É claro que o Fred aproveitou a rede social e respondeu. O Fred, claro que é o Fred. Voltou para casa o Fred, para as origens. E um reencontro no Maracanã, então, ele deixou claro que vai cumprir o contrato com o clube mineiro. A camisa 9 no momento brilha também, vive uma excelente fase. Com as cores do Cruzeiro, vale vaga na Copa do Brasil. E o Fluminense começou com muita movimentação. Apertou na marcação, criou as únicas chances do primeiro tempo. Isso aí, nenhuma chance do Cruzeiro, que teve muita dificuldade para sair jogando. E o que parecia seguir o mesmo ritmo no resto do jogo, na volta do intervalo, depois de algumas chances criadas pelos donos da casa, a Raposa aproveitou esse contra-ataque na sua primeira chance do jogo. Pedro Rocha. Isso aos 12 minutos do segundo tempo. Pouco depois, a torcida comemorou, mas o juiz deu impedimento no gol do Luciano. Seguiu a posse de bola, movimentação e chances perdidas. E a trave, no caminho do Fluminense no chute de Marcos Paulo. Fred substituído, palmas, satisfação, emoção do camisa 9. É aquela velha história, sentimento que encontra, que encanta, que reencontra, que reencanta e recomeça. Tudo como se fosse a primeira vez. A emoção frente a frente com o Fluminense no Maracanã, que explodiu ainda mais no finzinho, quando parecia o resultado decretado. João Pedro deixou tudo igual para o segundo jogo. Independente do resultado, basta um nome para unir essas duas paixões.
Terror, o Fred é matador. E aí a gente tinha um possível encontro de Pedro com o Fred. O Pedro, por questões clínicas, não jogou. E aí ficou o Fred, mas quem foi a estrela desse jogo foi o João Pedro. Cadê o Smigo? Olha só, o Smigo está lá na CBF porque hoje teve convocação da seleção feminina, porque esse ano tem Copa do Mundo. Smigo, boa tarde. Mas antes de você falar de seleção e tudo mais, eu quero saber o que você achou do Fluminense ontem. Quarto encontro do Fred com o Flu e ele mais uma vez não marcou. Fernandinha, teve aí um gap, né? Não foi como a torcida do Fluminense gostaria, né? Inclusive eu fiquei acordado até tarde para ver o jogo do Fluminense, ficava o Fluminense e o jogo do Flamengo com o Corinthians e tal. E hoje de manhã já estou aqui na CBF com o negócio de Copa do Mundo, porque a seleção feminina acabou de ser convocada pelo técnico Vagão. E o Vadão disse o seguinte, Brasil, que é uma mescla de meninas novas com as veteranas. Então tem Cristiane, Marta, obviamente, a melhor do mundo, Formiga, com meninas novas, como a Aline, a goleira que joga na Espanha, tem a Letícia, que joga na Alemanha, e a Kathleen, que joga no Bordeaux da França, a zagueira também, são a geração nova, né, chegando. Agora, a seleção vai ser... Eu conversei com o coordenador-geral da seleção, Marco Aurélio Cunha, disse que as meninas vão se preparar em Portugal, 15 dias antes, para tentar esse título inédito da Copa do Mundo feminina, né, que o Brasil nunca conquistou. Tô animado aqui. Eu nunca vi também, Fernanda Maia, tanta imprensa, tanta gente aqui numa convocação feminina, que é uma coisa nova, né? O futebol feminino está crescendo muito e hoje realmente estava animado aqui. Deu muita expectativa, todo mundo falando. A Marta, que é a veterana máxima. A menina Formiga, que vai para sua 7ª Copa do Mundo. É um fenômeno, tá no Guinness Book. Ninguém, nem masculino, nem jogador, foram às 7 Copas do Mundo. Eu acho que inclusive ela dorme no formol. Tá bem animada aqui. Ela a CBF sempre trata a gente bem. Ela é a formiga atômica. Smigo, olha só, daqui a pouco a gente vai falar de seleção brasileira feminina, tá? Eu quero que você fale tudo que você achou e tudo mais. Antes disso, Smigo, fica com a gente. Eu vou falar, Rudi, do Fluminense. Pelo seguinte, ontem qual foi o cenário? 70%, Bruno, da posse de bola pro Flu. E é assim sempre. Todos os confrontos, o Flu domina o jogo. O Cruzeiro deu um chute a gol, que foi o gol, os 12 do segundo tempo. E assim, é um chute mesmo. Um chute mesmo. O Fluminense tem muita posse de bola, mas mais uma vez foi pouco efetivo. Esse é o grande problema do Fluminense, mas eu acho que tá melhorando, o time tá treinando bem. Agora, você ter um domínio e ter 70% de posse de bola contra o Cruzeiro, que é um dos melhores times do Brasil, foi um dos melhores da primeira fase da Libertadores, pô, tem que se respeitar. E foi muito merecido o golzinho no fim, o menino João Pedro, que já está vendido para o Watford, não vai... O Watford foi o mesmo time que o Richarlison foi. E, enfim, o Fluminense merecia esse golzinho, tomar 1-0 com um chute a gol só do Cruzeiro. Ia ser brincadeira, né? Agora, Bruno, olha o protagonista desse jogo. João Pedro entrou aos 38 do segundo tempo. E em menos de 10 minutos, porque aos 48, quase 10 minutos, ele marcou o gol do empate. O Fluminense ia perder o jogo em casa, que é muito ruim na Copa do Brasil. E ele tem 106 minutos no profissional, porque ele entra num jogo, entra no outro, não tem tanta oportunidade assim. E já o seu segundo gol, o outro, foi num Fla-Flu. Quer dizer, um menino de 17 anos não sente a pressão. Tem uma estrela muito boa, né? E acho que ontem foi merecido o empate do Fluminense, pelo sinal que jogou muito bem ontem. Teve o domínio total da partida. E é um garoto que vem crescendo também muito. Acredito que com o Diniz vai ter várias oportunidades e apresentar esse futebol cada vez melhor pro Fluminense. Qual o tipo de jogo que você gosta de fazer? Esse tipo do Diniz, do Barroca, do Botafogo, que é muita posse de bola, toca, pensa, ou aquele jogo mais veloz? Ou um copeiro, que você vem, marcação alta, do nada pega a bola, desarma e sai no contra-ataque. Qual o tipo de jogo que você gosta, que você prefere? Eu prefiro o estilo de jogo do Diniz, né? Que é o estilo de jogo do Sampaoli, que você tem a posse de bola o tempo todo, que você obriga o adversário a se expor um pouco mais também no campo adversário e você tem mais a amplitude para poder ir para o contra-golpe. E você, o Ilharãozinho da sorte? O Ilharãozinho, eu gosto mais de infiltração, bola de cabeça,
Mas tem combatido bastante também, né? Mas Você tem reparado? Eu reparo bem. Outro menino que entrou ontem foi o Marcos Paulo. Os dois, inclusive, o Marcos Paulo entrou ainda antes do João Pedro. O Marcos Paulo colocou uma bola na trave. Os dois mudaram o jeito do Fluminense jogar. Foram mais agressivos no ataque. Lembrando que o Pedro não jogou, né? Ele entrou com o Léo Arthur, né, no lugar do Pedro, botou o Ione Gonzalez mais pra frente. Entrou com 3 meias, então. Eu acho que aproveitar a base é sempre uma das melhores opções, cara. Às vezes você não tem muito dinheiro para contratar um grande jogador, você tem que se virar com o que tem. E a base, o Fluminense sempre foi muito forte. A gente sabe que a base do Fluminense sempre salvou nos melhores momentos e não pode ser diferente agora. Acho que tem que dar cada vez mais oportunidade para esses moleques jogarem e entram com vontade. Você viu que, pô, ninguém imaginava que pudesse mudar e os moleques mudaram. E a gente vê um Fluminense que com 70% de posse de bola ficar perdendo, né, com um chute a gol do adversário, aquele gostinho de derrota, o empate, né? Mas fazer um gol aos 48, aí dá gostinho de vitória. Coloca o Smigol de novo na nossa tela, porque o Smigol, quem tá aí por você? Me conta. Agora eu estou bem acompanhado aqui na seleção com as experientes, Frozinha, as mais experientes aqui com a Marta e com a Formiga, 2 gatas aí da seleção brasileira, 2 fenômenos, né, da seleção brasileira feminina. Elas vão em busca desse título que a gente ainda não tem, que é a Copa do Mundo, mas o Brasil tem uma vida muito fácil não, que vem até de 9 derrotas, né, em amistosos, e o Vadão disse que vai para uma chave que tem a estreia do Brasil contra a Jamaica. No dia 9 de julho estreia contra a Jamaica, mas tem na chave ainda Itália e a Austrália, que é fortíssima. A Austrália, inclusive, eliminou o Brasil na última Copa do Mundo, que foi disputada no Canadá em 2015, né? Eu estou confiante com essas meninas aqui, experientes meninas. Estou bem acompanhada aqui. E, Fernanda Maia, eu acho até que eu vou ficar aqui direto, já vou dormir aqui, porque amanhã é a convocação masculina. Então vai estar bem animada a CBF amanhã também. Vou ficar direto aqui. Ô, Smigol, o pessoal comentou dos nomes que acabaram não aparecendo nessa lista, como a Gabi Nunes, a Taicinha, ou isso saiu pela tangente? Não, coleguinhas repórteres questionaram, né, a ausência desses nomes, que eu confesso não senti muita falta, mas o técnico Vadão disse que é preferência. É preferência, o treinador tem as preferências dele. E eu concordei, porque ele que vai levar para a França, ele que vai ter que aturar uma comissão técnica e um time com 23 mulheres, deve ser complicado, ele deve saber o que faz, então vamos com o que a gente tem de melhor. É muito difícil, sabe por quê, Smigol? Vocês não conseguem entender que o senso crítico da mulher é muito maior que o do homem. Então, para alguns homens, vocês falam, é a mulher, ela fala muito. Na verdade, a gente tem um senso crítico maior que o de vocês, entendeu? É diferente. Inclusive, eu perguntei para ele qual era a maior diferença. E ele explicou que a diferença é que no vestiário com um homem, ninguém fala nada. Quando mais um briga com o outro. E com mulher, é 23 gritando. Porque elas falam demais o tempo inteiro, que é coisa de mulher mesmo. É muito hormônio, não é para qualquer um, não. Agora, mas eu já me candidatei. Se quiser que eu troque a Copa América para ir para a Copa da França, eu vou, amarradão. Muito bem. Ô Bruno, o futebol, no México, o futebol feminino é forte. A gente sabe que as forças do futebol feminino são Estados Unidos, Itália, Austrália. A Alemanha é muito forte. A Alemanha é muito forte também. Exato, né? No México, o futebol feminino não é forte, China, não. Coreia do Norte eram muito boas verdade. também. As asiáticas são boas. Tem muito bons jogadores, mas não é tão forte como é nos Estados Unidos, no Brasil. No Brasil, acho que... A gente está começando, tá começando né, ainda. Infelizmente. Na verdade, já começou há muitos anos, né, minha gente? Anos. Mas agora, não com teve essa aquela lei... sequência que a gente não, esperava. Exatamente. A gente fez uma última Olimpíada começa bem e depois fica em 4º lugar, né? Não foi bacana, porque todo mundo achava que aquela medalha era possível. E era. O Flamengo. A seleção fez até algumas boas partidas, mas no final vai perdendo a força, né? A gente vai mais na individualidade das nossas atletas, né? A Marta, a Cristiane, a Formiga, 41 anos aí, jogando pra caramba ainda. Um ícone. Eu acho que a Formiga estava uma das primeiras. Tinha Roseli, Cici, lembra dessa galera? A Formiga está com 41 anos Exatamente. E fechou mais um contrato de mais um ano. A Formiga joga no PSG. Smigol, você tá aí ainda? Tá, né? Eu sei que tá. Tô aqui, sim. Eu quero que você fale amanhã. Amanhã você já vai estar aí também, porque amanhã quem estará aí será a seleção masculina. Na verdade, o Tite vai falar, é isso, Smigol? O que vai acontecer aí amanhã na CBF? Amanhã, convocação, né, para a Copa América, convocação final para a Copa América. O Tite vai estar aqui amanhã, mas ele já está aqui, inclusive passei por ele aqui, já perguntei, me adianta alguma coisa? Ele disse, obviamente, que não, mas amanhã ele convoca às 11 da manhã os 23 jogadores que vão disputar a Copa América aqui no Brasil. Eu vou dormir aqui hoje, né, já vi. Dorme aí. Eu queria fazer uma pergunta pro Smigol rapidamente. Smigol, eu comprei 2 perucas, cara. Crente que você ia estar aqui, peruca do Ilharão, você não tá me vendo, mas eu tô com a peruca do Ilharão, o Arãozinho da Sorte, que me meteu um golaço
ontem contra o Corinthians, dando a vitória pro Mengão. Pô, eu acho que você ia ficar lindo com essa peruca do Arão. Só imagina, porque o Smigol, o que acontece? Você pode colocar as duas. Num link. Porque você fica cornetando o Ilharão. É. E quando ele salva, você tem que ficar com essa peruca um mês aí. Você fica aí cornetando o cara. O cara salvou a gente ontem. Vocês só imaginem que o Smigol não vê a gente, só a gente tá vendo o Smigol, não é isso? Eu vou contar pra vocês, Smigol, como no rádio a gente tenta o ouvinte desenhar o que tá acontecendo. O Ruggeri, Felipe Ruggeri, com esse rosto maravilhoso, na retranca, tá com uma peruca do Ilharão. Olha que bonitinho. Obrigado, querido. Isso aí, pra deixar de ser babaca, porque ficou cornetando o Ilharão ontem. Ficou aí falando mal do Ilharão. Agora vai usar a peruca do Ilharão. Falei que o Pires ia entrar no lugar dele. Parabéns, Ilharão. E amanhã, Bruno, a gente vai ter a convocação no futebol masculino. Tem algum nome que você sabe que estará com certeza ou você acha que o Tite está cheio de dúvida na cabeça? Acho que uma das novidades que, pelo que se comentou durante a semana, acho que deve ser o Rodrigo Caio, né? Será que o Rodrigo Caio vai aparecer? Foi sondado, ele foi sondado. E acho que merece também, né? Vem mantendo uma regularidade no Flamengo muito boa. A partida contra o Corinthians ontem, gostei muito seguro na defesa. Então acredito que merece estar na seleção. Será que Militão vai? Uma boa dúvida, né? Faz uma boa... O Militão pode jogar mais como lateral também, né? O Brasil, ele é bem versátil. O Brasil tá carente de novos laterais. O Daniel Alves, Felipe Luiz, Marcelo, são mais veteranos, né? Então, acredito que o Militão pode entrar mais na lateral. Mas o que dá o tchá-tchá-tchá sempre num time é o ataque. Gente, olha quanta gente para pouca vaga. Richarlison, David Neres, o Lucas agora que fez um bom jogo, o Neymar, Gabriel Jesus, como faz? Vinícius Júnior. Vinícius Júnior. Com certeza, estou muito focado aí. Acho que, independentemente do que ele convocar, já estou um grande vitorioso. Você tá melhor? Já estou melhor, clinicamente quase curado. E, felizmente, aí, já troquei uma ideia. Aguardo ansiosamente a convocação. Quem você acha que vai ficar nesse ataque aí? Uma boa disputa, né? O Neymar, com certeza, sem dúvida, acho que é indiscutível. Já voltou fazendo gol, dando assistência. E o Neymar, né? E a disciplina dele? Vai acontecer alguma coisa para ele na seleção brasileira? A gente tem um belo comandante que é o Tite, né? Eu acho que o Tite vai saber lidar com isso muito bem. Como jogador, a gente sabe da qualidade que ele tem. Lógico que o último acontecimento não pode passar a mão na cabeça do Neymar, tem que se ter uma conversa. Mas acredito que também serve para aprender lá na frente. Você já perdeu a cabeça assim? Em algum momento? Todo mundo já, né? Já deu da tapa na cara de Uruguai com responsabilidade, segundo Felipe Melo, não? Não, já briguei com a Argentina no vestiário. Já briguei, já. Pode, brincadeira. Mas do mesmo time, né? Mas é verdade? Do mesmo time? Do mesmo time. Ele deve ter enchido o saco. Meu irmão, quer saber? Mas veio as vias de fato, caiu. Chegamos a via de fato, mas... Gente, que loucura! Uma coisa normal que às vezes acontece no vestiário, no jogo. Com responsabilidade, sempre com responsabilidade. Mas porém depois conversamos, nos tornamos amigos. Acontece quando o jogo não sai como a gente quer, é um passe, um erro, cabeça quente dentro do campo. Mas sempre em prol de tentar ajudar. Eu jogando videogame, às vezes a gente tem lá o Pro Clubes, né? Que a gente joga um fifinha. O Pro Clubes cada um é um bonequinho só. Né? Você não comanda o time inteiro. Então são 11. Imagina um time, 11 no time falando e tal. Erra um passe, toca a bola, aí começa olha o nível do Felipe, ele briga no videogame. Cadê o Smigol? O Smigol tava com a Marta e a Formiga e agora tem dois. Não acredito, Smigol! Sinistro, né? Isso aqui é exclusiva toda hora, né? Então, o repórter tem que ter sorte, né? Tô aqui com o Gabriel Jesus e Neymar fazendo propaganda pro Jesus, ó. Eu acho que ele vai estar convocado amanhã. Agora, eu não sou vidente, mas aqui, bem na entrada da CBF, tem uma galera aqui que me inspirou. Olha aqui, ó. Quem tá aqui num pôster gigante, aqui bem na entrada, Gabigol e Rodrigo Caio. Se for por esse pôster aqui, eles vão ser convocados amanhã. Brasil! Você acha, o Smigol, que eles serão os dois convocados? Na tela de vocês, esse aí é a única medalha de ouro que o Brasil tem na história olímpica, né? É esse time aí, no futebol, é claro, né? Masculino. É esse time aí, é o time campeão olímpico. Você acha que quem vai nesse ataque aí, Smigol? Dor de cabeça do Tite. Eu não tenho a menor ideia. A gente sabe que o Magrinho vai estar, que o Magrinho manda muito aqui na seleção. E o outro companheiro dele, eu não sei, só na cabeça do Tite, né? Mas como eu já vou ficar por aqui, de repente eu vou entrevistar o Tite daqui a pouco. Vamos ver o que a gente arruma aqui, Brasil. Eu quero que chame os melhores, Brasil. Os melhores são os brasileiros, Brasil. Nós vamos bem para essa Copa América. Tô otimista, Fernando. Que fofoca é essa que tá acontecendo aí fora? Atrás de você tem uma criançada. E o que tem aí hoje aí fora?
O pessoal tá na Isso expectativa? aqui é a galera que vem no museu da CBF, ó, a galera que curte o SBT aqui, ó, todo mundo. Que a CBF hoje em dia tem um museu maravilhoso, a galera vem conhecer, vem passear aqui, fazer um tour. E é a paixão do brasileiro pela seleção. É absurdo. Ó, o menino ali no colo já desmaiou, viu tua face, olha lá. Tá o amigo amparando ele. Negócio de feiura, né, Esmigo? O negócio é complicado. É que ainda não fizeram o trem fantasma da CBF, senão eu vou arrumar um emprego aqui, já. Muito bem. Olha só, a gente fica nessa expectativa. Eu também acho que o Tite tá sem dormir, porque mistura tudo, né? A gente pensa que seleção é muito momento, mas também tem uns nomes que podem não estar passando por um momento tão bom, mas que eles podem ter sua vaguinha ali. É o caso do Coutinho. E tu pensas uma coisa, O quê, Tite? Tá bonito você com essa peruca. Com esta peruca maravilhosa, Arão, que era um dos convocados da manhã, o Ilharão. Tô brincando. Gabigol certamente não estará por lá. Não? Mas tu sabes que eu vou olhar no olho de cada jogador e vou falar assim. O quê? Tu vais vencer. O Brasil vai ganhar a Copa América. Tu vais ficar na concentração. E tu não vais entrar no WhatsApp. Porque tu vai ver eles muita besteira falam de ti, das convocações. Eu não quero isso pra ti. Muito bem. Hashtag SBT Esporte Rio aqui. Você sempre participa e até manda no nosso programa. Thiago Braga, será que o Tite vai levar o Neymar depois da péssima postura dele extracampo? Não levou o Douglas Costa em 2015 por causa disso. Será que haverá coerência? Então, Thiago, você sabe que eu não passo mão em cabeça de Neymar, não acho. Mas na questão do Douglas, ele ficou fora em 2 convocações para 2 amistosos. A situação era bem diferente. A gente está falando de uma lista para a Copa América, né? Que é uma competição, não são 2 amistosos. Talvez se fossem 2 amistosos, como foi no caso do Douglas, ele mereceria. E outra coisa. Mas fora da Copa América. Peraí, Douglas Costa. Olha aqui, o Neymar, Douglas Costa, eu acho Neymar. Ele um jogador com muita capacidade. Sim, mas o Neymar é o Neymar. O Neymar não tem nem como você comparar. Mas será o Douglas que esse não é o Costa problema, Bruno? Porque ele sempre é o Neymar e aí ele pode tudo? Mas ele é um jogador acima da média, né? A gente sabe da qualidade que o Neymar tem e eu acho que é muito provável que vai ficar de fora, muito difícil. Então acho que o Neymar como muitos comentam, com o Tite sabe levar bem o Neymar, sabe conduzir o Neymar. E é um jogador na nossa seleção que é indiscutível. Para quem está chegando agora, o Bruno Thiago hoje joga no futebol mexicano, já passou pelo Botafogo. Na tela de vocês vai aparecer os lances, os gols do Bruno. Tá de férias no Brasil, é isso? Tô de férias, né? Eu vou aproveitar um mês com minha família. Lá termina no meio do ano também o campeonato? É como na Europa, né? Como na Europa. Termina no meio do ano. Fica um mês de férias e aí a gente volta agora no mês de maio, no final de maio, dia 30, a gente está voltando. E começa em julho a competição novamente. Qual que você prefere? O calendário brasileiro do início do ano, na temporada, né? Ou esse calendário tipo europeu? Eu costumei o calendário brasileiro, né? Que é de janeiro até dezembro. Porém, no nosso calendário europeu, são menos jogos. Você joga com uma intensidade maior, que são jogos praticamente de sábado a sábado. Dificilmente vai jogar quarta e sábado, quarta e domingo. É muito extenuante, então, né? Então, a gente tem E a viagem também é mais curta, né? São quantas rodadas lá no Campeonato Mexicano? A gente joga 22 rodadas. Bem menos. Bem menos. É uma ida e volta? Ida e volta. São menos clubes Só na que aí série. tem que ter uma pausa, que a gente joga praticamente agora de julho a setembro e só começa depois, só em janeiro. E não tem tipo estadual de lá, Copa do México? Não, tem a Copa México, mas aí é mais a primeira divisão e a segunda que se encontram. O seu time fica quanto tempo da cidade do México? De avião a gente fica 1h30. Uhum. 1h30. E o futebol mexicano é um futebol que paga bem, paga em dia ou tem uns track igual no Brasil? Atrasa salário? Atrasa. Tem, atrasa salário. Não quer falar, eu falo. Atrasa. Deu aquele segundinho, aquele delay na cabeça pra pensar, peraí, será que eu não falo, se eu não falo e tal? Não, atrasa. Não chega a ser como no Brasil de 3, 4 meses. Atrasa o máximo um mês, né? E o legal do futebol é que eles promovem muito o torcedor, né? No caso, nossos jogos eram na sexta-feira, 10 da noite, mas a gente pensava, mas por que 10 da noite? Porque a rapaziada sai do serviço, vai pro campo, então eles sabem promover bem. E é sempre estádio cheio, bons campos. Seu espanhol está em dia, né?
Tá. O Smigol é poliglota. Cadê o Smigol? O Smigol é poliglota, né? Ele fala tudo. Aqui é o SBT, né? Na hora da entrevista aqui pra gente trabalhar aqui, tem que falar espanhol, porque aqui é a casa do Chaves. Então, no México, tem tudo a ver, O Smigol tem cobertura olímpica em Pequim, falou chinês. Tem que ir pra Acapulco nas férias. Aqui no SBT é assim, tá? O Smigol, o Bruno, o nosso convidado de hoje, o Bruno Thiago, ele vai te fazer uma pergunta em espanhol. Claro que depois vai ter uma voz aqui da tradução universal para traduzir o que ele perguntou. Bruno, faça o que você quiser, a pergunta que você quiser para o Smigol, ele é poliglota, ele vai entender. Olá, Smigol, como estás? Te mando um foto. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ah, que bueno, ¿estamos bien, no? ¿Cómo vas? La carpeta no mesón, la carpeta no mesón. Aquí estoy acá, la casa de selecciones, la casa de selecciones de fútbol brasileño. Aquí, coisa maravilhosa. Te siente a gusto? Maravilhoso que se quiser lanchar, aqui. Já arrumei um lugar para comer. Aqui, ó, uma parreja. Aqui, olha que maravilha. Aqui, ó, alguns coleguinhas trabalhando ainda, tá vendo? Cansou. Tá em casa. Como te sente? Te sente bem? Acabou. Já acabou, né? Tá bem, Tá bom. bem. Olha que maravilha. Olha que seleção maravilhosa. Olha aí. Aqui, casa da seleção. Coisa maravilhosa. Bonito, né, Smigol? Coisa fantástica. Coisa maravilhosa. E o museu aí é muito lindo, legal, né, Smigol? O museu é lindo e nós vamos sortear em breve uma camisa da seleção brasileira oficial. Segura, eu tô conseguindo aqui. Olha a camisa de quem aqui, ó. Neymar, Brasil. Dizem que vai perder a braçadeira de capitão. Será? Você acha, vai ser convocado, mas sem ser capitão. É o zum que tá aqui, é o tchá-tchá-tchá. Vem comigo. É mesmo? Quem seria? Aí, quem seria? Eu também, mas sabe, lembra que ele fez um rodízio, o Tite, um tempo? E isso aconteceu logo após a Olimpíada. Não sei se vocês lembram disso. O Neymar vence a medalha de ouro, ganha a medalha de ouro e fala: eu não quero mais ser capitão da seleção brasileira. E o Tite, com toda a sua classe, contorna essa situação fazendo um rodízio da abraçadeira. Isso aconteceu até na Copa do Mundo. Eu gosto muito de rodízio, né? Você vê pela largura da criança. Eu acho o rodízio sempre válido, mas eu acho que se o Brasil fosse para a final da Copa, eu acho que o Tite daria a braçadeira na final da Copa pro Neymar. Também mas acho. Isso não aconteceu, então é só uma hipótese. Hashtag SBT Esporte Rio, participa com a gente lá no Twitter, na nossa tela, o nosso Twitter, Glauco de Paracambi. Um beijo, pessoal de Paracambi, pertinho da terra da minha mãe. Minha mãe é de Miguel Pereira. Ó, tem chance do Everton Ribeiro ser convocado para a Copa América? Tá merecendo. Olha, eu vou falar, tá merecendo mesmo. Que o bichinho tá jogando, é uma bola redondinha, hein? É um jogador mais regular, talvez, do Flamengo. Tá jogando muito, canhotinha afiada, rápido. Tem jogado tanto na ponta quanto no meio. Porém, eu acho que para essa convocação vai ficar difícil. Eu acho que ele não foi nem testado pelo Tite, mas pode passar pela cabeça dele e convocar. Eu lembro que o Bruno Henrique tinha sido sondado também, assim como o Rodrigo Caio. Porém, eu acho que não vai rolar. Olha, a gente sabe que pro futebol você se adaptar ao local, porque às vezes não é nem de um país pro outro, né, Bruno? É de um estado pro outro. O Brasil é muito continental, né? É difícil você se adaptar, principalmente quando é um país pro outro. Vê, por exemplo, o Cuejá, demorou 3 temporadas para se consolidar no Flamengo. Agora o Pires da Mota, todo mundo falando bem dele, mas ele já está há um tempo no Flamengo. Você demorou muito tempo para se adaptar. Essa adaptação realmente é difícil ou você tira de letra? Não, é difícil a adaptação. Eu demorei mais ou menos... O que é mais difícil? A comida, a língua, o quê? No meu caso, foi a comida e o idioma, né? Foi mais difícil. Quanto tempo você demorou? 5 meses. Pouco. Mas o técnico já te aproveitava de cara assim, entrava titular direto ou foi ganhando seu espaço? Eu cheguei no banco com o 3º jogo em seguida, já comecei a ser titular. E a sorte que eu tive que o auxiliar dele falava como o Cuejá, um pouco mais o português. Bem o Cuejá. Então me ajudou bastante. Me ajudou bastante no início. Isso facilitou o relacionamento com os amigos. Eu também sempre em casa tinha um livrinho, então tudo que eu ouvia dentro do campo, chegava em casa, anotava. Tinha que estudar também, ia buscar. Então, se a gente se acomodar, fica mais difícil. Também tem que buscar, tem jogador que não tá nem aí, nem estuda o idioma, não tá nem aí pra nada. Você vê, o Cuejá ajuda muito na adaptação. O cara fala um português quase perfeito, o Gatito também. Gatito também fala. Sabe fazer o quê? Esmigo, te agradecer aí, tá? Muito obrigada. Vou pedir pra você achar um colchãozinho, um cantinho aí pra você dormir. Que amanhã você estará aí novamente para falar, então, da seleção masculina de futebol, porque amanhã é a convocação para a Copa América. Muito obrigado. Muito bem. Amanhã Muito obrigado, Fernanda. Obrigado a todos que
O que eu queria mesmo era ir almoçar. Se tu me liberar pra eu almoçar, que eu tô aqui desde cedo, eu ia ficar muito feliz. Eu vou ficar amanhã de novo, né? Então eu vou ficar por aqui mesmo, tá? Ô, Smigo. Ah, equipe morrendo de fome. Beijo. Beijo pra você. Fala. Amanhã você tem uma tarefa. Você só vai ser efetivado se você conseguir falar com o Tite. Tchau. Até amanhã. Beijo, amigo. Você é mole, pô. É, muito bem. Olha só, a gente vai para um break rapidinho. Daqui a pouco a gente volta.